E hoje nós vamos continuar com a apostila número 1, aula número 8. O assunto é calorimetria, beleza? Então, novamente, vem cá, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos embora, é rapidinho. Então, gente, vamos lá. Aqui, nossa apostila digital, escolhendo aqui, ó, primeiro período, escolhendo a disciplina física, sempre a melhor de todas, sem a menor sombra de dúvida. Vamos continuar com o assunto de calorimetria, só que agora, nossa aula 8, vamos trabalhar com a calorimetria segunda parte. Então, vamos embora aqui, ó. Bem, nós já sabemos de calorimetria que, separando a palavra, nosso objetivo aqui é medir quantidade de calor, correto? E também vamos lembrar de uma coisa que a gente já viu na aula anterior. Vimos que o calor, ele flui de um corpo para outro sempre que ocorre entre dois corpos uma diferença de temperatura. Vimos também que o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura e que esse fluxo de calor, ele só vai parar de acontecer quando os corpos alcançarem o chamado equilíbrio térmico. Então, gente, o nosso objetivo nessa aula 8 é justamente em cima desse cara aqui, ó, equilíbrio térmico, beleza? Então, vamos seguindo adiante aqui, ó. Será que eu consigo determinar a temperatura de equilíbrio térmico entre dois corpos antes deles alcançarem essa troca de calor, deles fazerem a troca de calor e alcançarem o equilíbrio térmico? Será que eu consigo fazer uma previsão? Sim, é possível que você prever o equilíbrio térmico entre dois corpos antes das trocas de calores acontecerem, tá? Para isso, eu preciso fazer com que os dois objetos fiquem dentro de um recipiente chamado recipiente termicamente isolado. Nós vamos chamar isso de calorímetro, ou seja, calorímetro é todo recipiente que impede que a troca de calor de dentro dele saia e calor de fora entre, tá? Então, exemplos que nós temos de calorímetros, claro que nem todo calorímetro é perfeito, gente, vamos lembrar disso, mas nós temos exemplos muito bons de calorímetros, por exemplo, caixa isopor. Quanto mais grossa é a parede do isopor e quanto melhor é a vedação da tampa na caixa de isopor, mais próximo de um calorímetro perfeito ela vai se tornar. Por quê? Ela impede que o calor de dentro saia e o calor de fora entre. Um outro exemplo também que nós temos no nosso dia a dia é garrafa térmica, tá? Também um exemplo de calorímetro. Ela dificulta muito que o calor de dentro saia e também que o calor de fora entre, beleza? Então, vamos seguir aqui adiante. Aqui nós temos nossos dois objetinhos, o A e o B, dentro de uma caixa de isopor. Vamos considerar uma caixa de isopor com paredes bem grossas, ela com uma vedação muito boa na sua tampa. E estamos observando que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Vamos seguindo aqui adiante. Num primeiro momento, se a temperatura de A é maior que a de B, ó, vamos lá, A 100 graus Celsius, temperatura de B, nós temos agora 50 graus Celsius. Já sabemos que se eles estão dentro de um calorímetro, dentro de um recipiente termicamente isolado, A, que tem uma temperatura maior, vai estar perdendo calor para B, que tem uma temperatura menor. Bem, durante o processo de perda de calor de A e o ganho de calor de B, sabemos que as temperaturas A e B vão sofrer mudanças. Então, aqui, ó, A vai baixar sua temperatura porque está perdendo calor, enquanto que o B vai elevar sua temperatura, está ganhando calor. E essa troca de calor, já vimos também que ela não é eterna. No momento que A e B alcançam o equilíbrio térmico, aqui, ó, mesma temperatura nos dois, esse fluxo de calor para. Ou seja, A, que estava numa temperatura TA, passou a uma temperatura T. O B, que estava numa temperatura TB, passou para a mesma temperatura T. E podemos observar que essa temperatura T vai ser justamente a temperatura de equilíbrio entre os dois, dentro do calorímetro, tá? Tranquilo? E podemos observar também que a temperatura T, ela vai ser mais próxima de uma ou de outra, dependendo de três fatores. Depende de quem tem maior massa, quem tem maior temperatura e ou quem tem maior calor específico. Beleza? Seguindo aqui, podemos então dizer o seguinte: se A e B eram os únicos objetos dentro dessa caixa de isopor, tá? E considerando que calor não saiu e calor também não entrou na caixa de isopor, as trocas de calor que ocorreram foi somente entre A e B, tá? Então, o que que a gente pode concluir? O calor que o A perdeu, que é aquele chamado calor cedido, ele foi cedido para quem? Para B. Mas se o A perdeu, esse calor é chamado calor negativo, porque provocou no A um decréscimo de temperatura. Enquanto que o calor absorvido, que é o calor que
fornecido do A para o B, quando o B recebe esse calor, ele absorve esse calor é positivo, porque o B tem um aumento de temperatura. Então, o calor cedido por A é exatamente igual ao calor absorvido por B, porque eles estão fechados dentro de um recipiente termicamente isolado. Porém, um deles é positivo e o outro é negativo. Ó. O calor que o A perde é negativo, o calor que o B ganha é positivo. Mas se eles têm o mesmo valor, mas um é positivo e outro é negativo, qual é a conclusão matemática? Que a soma do calor cedido mais o calor absorvido tem que dar quanto? Zero. Isso nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Tá? Vamos dizer, o A perdeu calor. Vamos chutar um valor. A ele perdeu 200 calorias. Então, na verdade, vai ser menos 200 calorias. Mas para quem foram essas 200 calorias? Vai para o B. Então, o B ganhou o quê? Mais 200 calorias. Quando eu somar menos 200 com mais 200, vai dar quanto? Zero. Tá? Ou seja, quando você fala de equilíbrio térmico, objetos dentro de um calorímetro, sempre você pode aplicar a lei zero da termodinâmica. Calor cedido mais calor absorvido tem que ser igual a zero. Tranquilinho, né? Gente, essa aula número 8, facinha, facinha, molinha, molinha, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Parar de compartilhar a minha tela com a de vocês. Então, gente, essa foi a nossa aula 8, VaptVupt, rapidinha, 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 facinha de vocês entenderem, correto? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e também tenham entendido. Então, até a próxima aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.